A Sim. gente aprende a ser técnico, a gente aprende a pensar em caixinhas, né? E a gente só vai individualizar mesmo e só vai eh, mudar um pouco, eu acho, assim, essa forma de abordar o paciente e se envolver e ver que aquilo não vai atrapalhar a sua conduta, né, quando a gente amadurece profissionalmente, Sem né? dúvidas. Então, acho que a própria maternidade, assim, né, nos aproxima muito da experiência do paciente. Então, você passa por um ultrassom para ouvir o coraçãozinho do seu bebê e você sabe a sua ansiedade Sem dúvidas. naquele momento. Então, isso te dá empatia Uhum. para quando você vai fazer, né, o ultrassom de uma paciente que também está ali para ouvir o coração pela primeira vez do seu bebê. Então, isso faz de você uma pessoa, né, que está ali integralmente e não simplesmente para fazer um exame. É, Isso muda tudo, com né? certeza. E a gente vai aprendendo, né? Eu lembro que logo que eu cheguei em Vitória, eu fiz minha formação em São Paulo, né? E logo que eu cheguei em Vitória, eu tava grávida do meu primeiro filho. E aí eu fui fazer um ultrassom de uma grande amiga. Era um primeiro trimestre e não tinha atividade cardíaca. E aquilo mexeu tanto comigo, a ponto de eu não conseguir terminar o exame, assim. Eu levantei, pedi ajuda para um colega para me ajudar. E foi minha primeira, assim, experiência de que eu ia ter que aprender a lidar com isso. E com o tempo, até mesmo assim, filtrar o que você vai falar nesse momento. Porque às vezes a gente, achando que tá acertando, fala: ah, mas tá tudo bem, daqui a pouco você engravida de novo. Sim. Mas a gente é tão necessário respeitar aquele momento da paciente, aquele luto. E depois eu também passei por 2 abortos, né? E é isso, a gente precisa viver esse momento. É um momento de luto mesmo, é um filho no céu, né? E então é um desafio diário, mas levar esse olhar, esse acolhimento, né? Faz toda a E diferença. também ninguém ensinou a gente a falar, né? Sem Ninguém ensinou a dúvidas. gente a dar a má Sendo, notícia, foi o que eu falei, eu né? cheguei de São Paulo e aí foi meu primeiro contato, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que aprender a lidar com isso. Tanto é que quando a Arielle começou a trabalhar no instituto, toda reunião científica que a gente ia fazer, ou toda vez que a gente fazia uma reunião em equipe, eu falava, você podia falar como que a gente dá um resultado de um beta É, negativo, como se fosse uma receitinha de bolo. E não é, né? Só que a gente não aprendeu sobre isso, né? verdade. Essa parte humana, sensível, que na verdade não tem nada que você fale que vai consolar naquele Com momento certeza. de luto, né, de frustração, mas você tá ali do lado, de verdade, né, você se dispor Você naquele se momento, importa, né? exatamente, em que a paciente mais precisa de você, é o que vai fazer a diferença. Ela sente, a paciente sente, ela sabe, né, quando o médico tá realmente ali para ela, né, na alegria e na tristeza, assim, poxa, claro que a gente, né, como especialista em reprodução assistida que trabalha todos os dias para isso, a gente quer que dê positivo, né, mas não está Sim, sob o nosso controle. É um tratamento que não tem garantias, é difícil mesmo. com certeza. Então, é difícil para ela receber, sem dúvida, né, e é difícil para a gente também, né, dar a má notícia. Mas o que vai mudar, eu acho, né, assim, o momento e fazer a diferença é a forma como a gente se dispõe ali para essa paciente, né? É, E acho que isso já aponta, assim, para uma ética, sabe? Porque dar um diagnóstico, seja de infertilidade, seja de endometriose, enfim, acho que tecnicamente se ensinam, né? Vocês aprendem isso na formação, tecnicamente, para dar um diagnóstico. Agora, quando a gente passa a ter a ciência, a gente aprende a fazer o diagnóstico, né? É, Agora, isso, chegar num chegar no chegar no diagnóstico. diagnóstico de infertilidade. Mas o que a gente está conversando aqui é que a experiência clínica foi apontando que também nós precisamos nos ocupar de como dar esse diagnóstico. E isso é a ética. Isso é dizer assim, então não é só o que dizer, mas como dizer também tem efeito no outro. Sim. Então, dependendo de como eu digo, eu, de repente, faço a paciente entrar numa desvitalidade, né, de uma desesperança da própria história, da própria tentativa. E dependendo de como eu tô, eu não quero
sabe, assim, fingir que não tem nada acontecendo, mas eu apresento também a possibilidade de dar um suporte naquele momento. Então, eu estou dando para ela que ela confia, ela pode confiar que aquilo ali é possível de ser atravessado, ainda que não sozinha, ainda, né, que por meio de uma equipe, de um tratamento. Então, essa ética, assim, ela é muito importante e ela... precisamos falar mesmo disso. Acho que isso também motivou muito a gente a falar num podcast, talvez de uma forma mais extrovertida, assim, né? Ou entre amigas, porque eu acho que isso faz a gente ter mais tranquilidade em como a gente está dizendo, sem se preocupar em estar escolhendo as melhores palavras, porque a gente sabe, né? E admira muito o trabalho de cada uma. Mas, sem dúvida, o trabalho, quando você está diante dessas situações que vocês narraram, e que é o nosso trabalho, de pacientes que estão vulneráveis, que estão, às vezes, com dificuldade mesmo de ver uma saída ou de elaborar algum processo, né? Que são muitos lutos, não é só a morte, não é só a gestação que se perde, que é um luto, é cheio de lutos todo o processo. Nós vamos falar disso, né? Eu acho, ao longo dos podcasts, assim. Mas, às vezes, o médico, pela formação que tem, não sei, né? Queria escutar vocês. Até para não ter acesso a esses sentimentos, a como esse trabalho afeta ele mesmo, às vezes ele vai chegar diante de uma notícia ruim com o paciente, não com a sensibilidade, mas com a técnica, com a explicação científica, como numa defesa, com a resposta, né? Na melhor das intenções. Mas isso, às vezes, vem como uma defesa de dizer assim, bom, eu não quero ter contato com que isso me faz sentir, então eu me ergo, né, de uma série de protocolos, do que ela vai ter que fazer. E como que no nosso trabalho a gente faz isso? Né? Porque talvez o nosso trabalho, se a gente fizer isso, a gente vai impossibilitar também que a paciente seja humana. Porque se o médico abre mão de ser humano, de sentir, de se afetar, ela vai impedir que a paciente também se sinta humana. E no nosso trabalho, é isso que às vezes que acontece. A paciente, ela não se permite ser frágil. Ela não se permite não conseguir engravidar. Ela não se permite, porque na idealização dela, na história de vida dela, que isso é muito comum, ela tem que funcionar.